Recorded. E demais participantes, aqui no Rio estou eu, Eduardo França, no ONS do Rio. Ok. ONS Recife. Aqui em Recife estou eu, Luana Gomes, pelo Núcleo Norte-Nordeste, e Lucas, pelo Centro de Operação Nordeste. Ok. Na hora da apresentação vai ser Recife ou Rio? Recife. Tá certo. Quando eu passar, você já sabe. Bom, perfeito, obrigado. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim, Marcelo Celucci e Karine Leal. Ok, obrigado. Chesc. Bom dia. Bom dia, Joaquim. Na Cheste aqui estamos na área de recursos hídricos, meio ambiente e energética. Ok. Codevas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pela Codevas 7, sou eu, Leila. Obrigado, Leila. E terceira superintendência. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui na terceira superintendência, Cláudio Baltazar. Ok. Projeto Tourão, pegando logo Codevas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Um grande abraço a todo mundo. Boa reunião para todos. Ok. Jaíba, primeira e segunda etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito Etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, Etapa 2. Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim. Paulo Amauri e Décio pelo Bebedouro. Ok. Segundo Distrito Naval. Comandante Heron, pelo segundo Distrito Naval. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, agora vamos para os órgãos gestores dos estados. Começando, INEMA. Presente aqui, Joaquim, Topázio do INEMA, Damires da Casa Civil e Marcelo da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o chefe de gabinete que INEMA, fora da tela, também o Elton. Ok. Semar Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe. Estou acompanhado de Napoleão da Deso e Lindomar da Codevas Sergipe. Semig. Semig tinha entrado agora, mas ela... Bom, Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Aqui é Thiago, da Agência Peixe Vivo, de Belo Horizonte. Estou aqui representando o diretor Alberto, que precisou se ausentar, mas vai chegar em alguns instantes. Ok. IGAN. Bom dia a todos. Aqui é o Lucas Berbert, pelo IGAN. Bom, tem o procurador Flávio, se puder dar só um ok agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os participantes da reunião. Obrigado. Semig, não sei se você está em condição agora, Semig. Bom dia, Joaquim. Eu estou só sem a câmera, mas vou ajustar isso aqui. Ivan, não, mas tranquilo. Mas você está ouvindo bem você, tá? Bom. Tem algumas pessoas que estão conectadas, mas eu não consigo identificar nome. É porque está com o código. Tem alguém que gostaria de se apresentar nesse momento ou eu passo para depois? O deputado, o Adelmo Leão, está o representante. Bom dia a todos. Bruno, representante do deputado federal Adelmo Carneiro Leão. Obrigado, Bruno. Tem mais alguém que gostaria de se apresentar nesse momento? Ou eu vou passar para apresentar as pessoas que estão aqui na sala? Bom, vamos começar aí pela ANEEL. Bom dia a todos. Gustavo, regulação da geração ANEEL. Bom dia a todos. Gustavo, da CNA. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, da Codevas. Vitor Castro, Ibama. Márcio Nóbrega, Ana. Ana. Joaquim Gondiana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Román, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana.
dia, Lancelotti, Ana. Ana não, CNOS, perdão, ONS. Bom dia, Guilherme Godoy, do MME. Bom dia, Alexandre Carvalho, Ministério da Integração, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Bom, também temos conectado, se pudesse dar um alô agora para ver a conexão, o procurador Antônio Arthur. Bom, e a procuradora Paula Irida. Também, se puder dar o ok. Ok, bom obrigado. Dia. Obrigado, viu? Bom, então vamos passar para as apresentações. Como sempre, vamos passar iniciando pelo Semadem. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos novamente, bom dia Joaquim. Bom, vou ser breve, não tem grandes novidades, então podemos ir logo para a primeira figura, que mostra que na última semana choveu pouco, na verdade choveu bastante pouco, apenas nos lugares que costuma chover, extremo noroeste, leste do nordeste e a região sul. Devo destacar que essa chuva que aparece aí na região do Mato Grosso, ela na verdade é um problema com a estação, então essa chuva não aconteceu. Bom, e em termos de anomalia, ainda não aparecem grandes anomalias porque estamos ainda no período seco, na região de Três Marias, por exemplo. A talvez maior anomalia seria aí entre Santa Catarina e Paraná, uma região que normalmente chove nesta época e que não choveu na última semana. Então podemos ir para a próxima figura, que é a situação da bacia como um todo, em termos de precipitação. Vemos que até o dia 16 choveu apenas 4 milímetros, está longe dos quase 25 que chove em média no mês de setembro. A próxima figura é a situação de hoje, a situação meteorológica, a imagem de satélite hoje de manhã. De novo, é uma situação típica de estação seca, não tem praticamente nebulosidade em todo o país, com exceção ali do extremo noroeste, parte do estado de Amazonas e na Roraima. Tem também um sistema frontal, uma frente fria sobre o Oceano Atlântico, muito fraca. O rabinho dela está passando aqui pelo litoral de São Paulo. Isso deve, no máximo, provocar alguma nebulosidade, mas não tem previsão de provocar chuvas. Então, dito isso, o mapa de chuva para os próximos 7 dias, o que está na figura a seguir, que é o que nós já estamos acostumados a ver nas últimas semanas, né? Região sul, especialmente Rio Grande do Sul, um pouco ainda remanescente da estação chuvosa no leste e no nordeste, e no extremo oeste do Brasil, divisa com Peru, Colômbia e a Venezuela. A próxima figura mostra o que isso significa em termos de anomalia. Bom, extremo norte, aí, região da Cabeça do Cachorro, Roraima, até poderia chover um pouco acima do normal, mas eu desconfio um pouco dessa previsão, porque esse modelo que estamos utilizando, o modelo ETA, costuma superestimar a chuva naquela região, e de restante, de normal para baixo. Destaque para as anomalias aí no leste do Amazonas e noroeste do Mato Grosso, anomalias negativas. Isso significa que já deveria estar começando a chover naquela região e ainda não está. Bom, detalhes da bacia do São Francisco está na próxima figura. Vejam que novamente deve chover apenas na porção mais baixa, na foz do rio, pode chover até 40, 50 milímetros no decorrer da semana, mas é só ali que tem previsão de chover. No trecho de Sobradinho, que está na próxima figura, não tem previsão de chuva, e a mesma situação é no trecho de Três Marias, que está na próxima figura. Bom, a figura número 10, a próxima, indica a tendência para a segunda semana, e na verdade não há previsão de grandes novidades. Se a gente olhar com lupa o gráfico de cima, a previsão de cima do CPTEC, aparece alguma precipitação aí na região de Três Marias, mas se a gente vê o modelo de baixo, essa chance não existe. Então, de fato, o que significa de alguma forma é que se chover vai ser com um volume muito pequeno, e eu particularmente acho que a chance de chuva é realmente muito baixa.
essa previsão vai até o dia 30 de setembro, portanto, eu diria que é muito difícil atingir novamente, mais um mês, né, atingir a média histórica do mês de setembro. Eu vou gastar 2 minutinhos para mostrar uma novidade que nós temos no âmbito global. A próxima figura mostra a temperatura, as anomalias, na verdade, da temperatura da superfície dos oceanos. Então, a última vez que nós comentamos, o Oceano Pacífico estava um pouco mais quente do que o normal. Existiu em algum momento uma expectativa do estabelecimento de um fenômeno do El Niño, que aqui sempre desencorajamos, mas a situação mudou um pouco agora. Vejam que o Oceano Pacífico agora na linha do Equador está mais frio do que o normal, uma mudança muito brusca, muito rápida, e que os modelos não preveram com confiabilidade. Mas mesmo assim, a temperatura está num valor que não define uma situação do La Niña, né? De resto, vejam que o oceano, os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, estão mais quentes ao norte do Equador do que ao sul. Na questão do Oceano Atlântico, já comentamos alguma vez, está associado também à temporada de furacões muito intensa e de alguma forma suga a umidade e a instabilidade lá para o extremo norte, e está faltando chuva no norte do Brasil, no norte da América do Sul, de fato. Bom, a próxima figura é uma previsão, então, que nós temos agora, probabilística para os próximos meses, que indicam que a maior chance neste momento para os próximos meses, para a próxima estação chuvosa, é de termos uma situação do La Niña. A minha opinião é que provavelmente aconteça o mesmo que aconteceu algumas semanas atrás, meses atrás, com a questão do El Niño. Também existiu uns 60% de chances do El Niño, e esse El Niño nunca vingou. Provavelmente é a mesma situação que vai ocorrer com essa La Niña. De todas formas, se essa La Niña vingar, seria uma La Niña fraca, de fraca intensidade, e em termos de precipitação, isso não tem uma grande influência. Já falamos, né? Nem El Niño, nem La Niña tem uma grande influência sobre a porção central do Brasil. Pensando, por exemplo, na região de Três Marias, né, que é chave, nem El Niño nem La Niña tem uma grande influência. Então, digamos, não é uma informação muito relevante, mas eu preferi gastar 2 minutinhos para mantê-los informados. E isso é tudo da minha parte. Fico à disposição para perguntas. Vou passar a palavra para a Karine. Continuando então a apresentação, dando um foco somente na porção alta da bacia, ou seja, na bacia de Três Marias. As precipitações realmente têm sido bem abaixo do esperado nos últimos meses. Para setembro ainda não foram observadas precipitações nessa bacia. E essas baixas precipitações se traduzem em também baixas vazões nessa bacia, né? Para esse mês de setembro, até o dia 13, estão sendo observadas vazões na ordem de 24 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 89% abaixo da MLT para este mês. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão para os próximos dias. Como o Marcelo Celucci falou, não são esperadas precipitações significativas nessa bacia. Então, portanto, a vazão deve continuar no patamar observado, chegando a valores próximos a 20 metros cúbicos por segundo no final do período da nossa previsão, ali no período próximo ao dia 27 de setembro. E no próximo slide nós temos os nossos cenários de vazão. Esses cenários, eles são gerados em função de cenários de precipitação, né? E sejam eles precipitações na média histórica, abaixo da média histórica, acima da média histórica, precipitações iguais aos observados no ano de 2014 e precipitações mínimas mensais observadas na bacia em qualquer ano que tenha ocorrido a precipitação mínima mensal. Então, vejam que esses cenários eles são traçados a partir do último dia de previsão de vazão, ou seja, a partir do dia 28 de setembro até o dia 31 de dezembro de 2017. A MLT para esse período, de outubro a dezembro, é em torno de 657 metros cúbicos por segundo. E na tabela abaixo, nós temos, então, cada cenário, quanto que seria em metros cúbicos por segundo e quanto que representaria isso da MLT.
Vejam que tem um cenário destacado no gráfico, que seria a linha pontilhada mais grossa em azul claro. Esse cenário, ele representa o cenário de precipitações menos 25% da precipitação na média histórica, o que resultaria então em vazões em torno de 159 metros cúbicos por segundo, representando os 24% da MLT. Este cenário, ele representa em torno de 40% da vazão que foi observada para o período de outubro a dezembro do ano passado, ou seja, de outubro a dezembro de 2016. E mesmo que ocorram precipitações na média histórica, nós não alcançaríamos as vazões que foram observadas no ano passado. Ou seja, temos vários cenários de precipitações daqui até dezembro, e grande parte deles nós não atingiríamos as vazões observadas ainda no ano passado. E também não chegaríamos perto ou próximo de valores observados da MLT para esse período. No próximo slide nós temos a avaliação dos mínimos históricos. Não mudou a situação desde a semana passada, então nós tivemos quebra de recorde mínimo histórico em julho e agosto desse ano, sendo que em agosto nós tivemos uma quebra expressiva no recorde mínimo histórico, foi aproximadamente metade do mínimo histórico já ocorrido nessa bacia, e nós estamos encaminhando, estamos desenvolvendo uma situação bem parecida para o mês de setembro, uma possível quebra de recorde mínimo histórica, com valores próximos da metade do que já foi observado em termos mínimos para essa bacia. Para outubro, novembro e dezembro, pode-se esperar ainda uma possível quebra de recorde, mas é necessário então observar como que se desenvolve as precipitações daqui para frente. Essa é a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Eu vou pedir então o ONS e depois nós juntamos as duas apresentações para abertura de questionamentos ou perguntas relativas às mesmas. Então, ONS, por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez a gente vai fazer a apresentação das condições hidrológicas e de armazenamento da bacia do Rio São Francisco, né? Ok, próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, a gente vai destacar aí, né, as vazões naturais de Três Marias nesse mês de setembro, né? Não mudou muito em relação ao que a gente apresentou a semana passada. O mês de setembro de 2017, ela está com 12% da MLT, né, que é a média de longo termo, considerando o período histórico de 31 até agora, né? Então a gente tira uma média de todos os meses de setembro e faz esse mês de setembro em relação a essa média, né? E aí a gente obteve, né, 12% dessa média, que equivale ao pior setembro de todo o histórico, né, de 31 até agora. Em termos de Três Marias ainda, se a gente for olhar o período de maio a setembro, ele está com 27% da MLT, que também é o pior maio a setembro. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, esse mês de setembro, ele é o segundo pior, com 35% da MLT. E olhando o período de maio a setembro, ele também é o segundo pior, com 29% da MLT. Já considerando a vazão total a Sobradinho, que equivale a soma dessa incremental mais a vazão natural a Três Marias e a Queimado, né, que é um reservatório de menor porte, né, então essa vazão total é a soma dessas três parcelas, ela equivale a 30% da MLT, que é o pior do histórico. E se for o período do maio a setembro, ela é 28% da MLT, que também é o pior do histórico. Lembrando que a gente tem dados observados até ontem, né? Essa avaliação é considerando essas informações. Ok. Em termos de acompanhamento a Três Marias, a gente mostra aí, em verdinho claro, embaixo, a previsão de vazões atualizada, né? O vermelho é o verificado e o tracejado azul é a previsão de vazão da CEMIG, né? Então a gente vê que está bem aderente, né? O verificado vermelho, a nossa revisão do PMO, né? Que a nossa previsão atualizada aqui, esse verdinho, e o acoplamento com a curva tracejada da CEMIG, né? Em termos de... nesse período de 14 de setembro a 30 de setembro, que é o período de médio prazo, a gente está com 23% da MLT, que é 23% metros cúbicos por segundo, que equivale a 10% da MLT. Ok. E aí, em termos, esses postos, né, São Romão, São Francisco, em termos de médio São Francisco, a gente mais uma vez não teve alteração, né, vê que realmente os postos atingiram sua vazão de base,
Tá tudo completamente constante, né? E destaco também o gráfico da direita, né? O eixo da direita é precipitação. Tudo vazio, não teve realmente chuva nenhuma no trecho médio de São Francisco, né? A chuva que está ocorrendo realmente no trecho baixo, como o CEMADEM mostrou anteriormente. Ok, próximo. Em termos de vazão incremental a Sobradinho, a gente também mostra a atualização aí em verde, né? Esse verdinho é a nossa atualização, nossa revisão de PMO, né? Que é o Programa Mensal de Operação. O vermelho são as vazões verificadas, e aí nessa avaliação a gente considerou 2 cenários, né? Para os meses de outubro e novembro, que é o cenário em azul, que é a vazão natural, repetindo a vazão natural, né? Do pior maio a novembro, que é o ano de 2016, e também a gente fez uma outra avaliação, né? Que é uma situação bem mais grave, que é o cenário 2015, que equivale ao pior período, outubro a novembro, e pior outubro e pior novembro, né? Então nós estamos com 2 cenários, tá? 2016 e 2015. Ok, próximo, por favor. E aí a gente vai mostrar os armazenamentos obtidos nessa avaliação de curto prazo. Tá? Como eu falei aí, né? As condições de defluência utilizada, né? A CEMIG, ela pode falar melhor aí depois. A gente teve uma atualização dessas defluências da CEMIG para 300 metros cúbicos por segundo. Então, durante a semana passada, a gente teve em tempo real, inclusive, essa elevação da defluência de Três Marias, né? Para 300 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, a gente, na simulação de curto prazo, a gente teve a redução hoje, né, para o 580 em Xingó, 560, desculpa, em Xingó, mas Sobradinho a gente tem mantido os 600, né, são os 600, e nessa simulação de curto prazo a gente precisou elevar para 650 para poder manter o nível de Itaparica em 15%, né, a recomendação que a gente tem. E Xingó, como eu falei aí também, a gente está utilizando a defluência nessa avaliação de curto prazo de 560 metros cúbicos por segundo. Ok. E aí, com isso, a gente deve atingir, no dia 1º de outubro, né, Itaparica mantém, né, os 15%, 15,07%. Três Marias, no dia 1º de outubro, a gente deve estar com 13,28%. E Sobradinho, a gente deve atingir 5,05%. Ok? Em termos de médio prazo, né, que significa a avaliação da gente de outubro a novembro, a gente... tem 2 cenários que estão sendo avaliados. O ano de 2014, né, o período de maio a novembro total, né, de 2014, que equivale a 24% da MLT, e, como eu falei anteriormente, é o cenário da CEMIG proposto, né, os meses de outubro, que, inclusive, esse cenário da CEMIG é o que está bem mais aderente, é o que está sendo verificado. Né. Em termos de defluência para Três Marias, a gente utilizou 300 metros cúbicos por segundo nesses 2 meses de outubro a novembro, conforme recomendação da CEMIG para atendimento do Jaíba. Ok, próximo, por favor. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, como a gente falou, tem 2 cenários que a gente está utilizando. O de 2016, que equivale a 30% da MLT, e o de 2015, que equivale a 17% da MLT. E as defluências utilizadas nesse estudo de médio prazo foram 550 metros cúbicos por segundo, né? Lembrando que Sobradinho a gente sempre tem que fazer o acréscimo, né, dos usos consultivos e evaporação para que essa defluência de 550 saia em Xingó, né? Então, como tem essa perda, né, no trecho Sobradinho-Xingó, a gente tem que devolver essa parcela para Sobradinho para que a gente consiga manter o 550 em Xingó. Ok, por favor. E nessa avaliação de médio prazo, né, e até curto prazo, observem que a gente tirou, né, para não diminuir o tamanho da apresentação, na apresentação passada, na reunião passada, a gente colocou 2 slides, um até dezembro e um outro até maio, né, o início 1º de maio. Aí nesse agora a gente só manteve esse primeiro, só um slide representando todo o estudo. Então, considerando as vazões de 2014, a gente deve atingir no dia 1º de dezembro 6,4%, né, o reservatório de Três Marias. Se a gente considerar as vazões da CEMIG, que, como eu falei, é o que está mais aderente ao que vem sendo verificado, a gente deve atingir 4,2%, né, no dia 1º de dezembro. E a partir daí a gente fez 3 cenários, né, que é considerando a média de longo termo,
E aí a gente atingiria no dia 1º de maio 89,5%. A gente também fez um outro cenário, considerando o período de dezembro a abril, as vazões verificadas em 2016 e 2017, onde a gente atingiria 24,1%, e considerando também uma média dos últimos 5 anos, né, que equivale à pior sequência, né, de 5 anos, que seria o período de 2012 a 2017. Aí a gente atingiria no dia 1º de maio 30,2%. Tá? E só lembrando mais uma vez que esse cenário da MLT realmente é um cenário só para a gente ter uma sensibilidade, uma avaliação, mas como, né, o CEMADEM falou, né, para ocorrer vazões na média tem que chover muito mais, né? Não basta chover a média, né? Então é só um cenário fictício. Então, a gente também, um destaque é que as defluências utilizadas nessa avaliação no período de dezembro a abril é 150 metros cúbicos por segundo, tá? E aí eu também chamo a atenção que no período anterior, de dezembro a abril de 2017, a vazão verificada tinha sido 172. Então, eu já estou considerando essa defluência aí bem abaixo, né, do que a gente considerou, do que foi verificado no ano passado. Ok. Em termos de Sobradinho, né, a gente destaca aí no dia 1º de dezembro, se ocorrer a série de 2016, a gente deve atingir o reservatório, né, de Sobradinho 1,7%. E se ocorrer aquela série de 2015, que é uma série bem pior, né, em termos de, bem mais grave, né, bem pior em termos de vazões, a gente deve atingir menos 0,9 no dia 1º de dezembro. E aí também, mais uma vez, a gente mostra a perspectiva para o período úmido, né, para esse período úmido, atingimento, né, no dia 1º de maio. Se ocorrer a MLT, a gente deve atingir 100%, o reservatório deve encher, né, que seria um sonho de todo mundo, né? E aí eu destaco que isso aí é uma avaliação fictícia, porque a gente não está considerando o volume de espera. Por exemplo, para o dia 1º de abril, o reservatório de Sobradinho ele não pode estar acima de 77,56%, seria o volume de espera, tá? Aí está mostrando 90%. É só uma avaliação em termos de quantitativos, né? Para ter uma sensibilidade de como é que ficaria, né? Mas em termos operacionais, a gente não poderia chegar a esse número que está aí, tá? A gente teria que verter antes para manter os volumes, respeitar o volume de espera. Se a gente também considerar o período de 2012 a 2017, a gente atingiria no dia 1º de maio 37,8%. E se considerar o período de 2016 a 2017, as vazões verificadas em 2016 a 2017, a gente vai atingir 17,7% no dia 1º de maio. E aí chama a atenção também que nessas defluências de médio prazo, nessa avaliação de médio prazo, a gente considerou uma defluência média de 550 metros cúbicos por segundo. No período de dezembro de 2016 a abril de 2017, o verificado tinha sido 800, né, que foi a vazão naquele momento. Mas para a perspectiva dessas simulações de médio prazo até maio, a gente considerou 550 metros cúbicos por segundo. Ok, o próximo, por favor. E aí só as recomendações, né, como a gente já vem fazendo, né, manter a minimização da defluência de Três Marias, né, olhando sempre a questão dos usos múltiplos, né, do Jaíba. Tá? E aí também destacando que essa defluência do período de setembro a novembro deve ficar em 298 metros cúbicos por segundo. Tá? E aí destacando também mais uma vez os 300 que a gente teve que aumentar no dia 14, né, de setembro, segundo a solicitação da CEMIG. Ok, o próximo, por favor. E aí, com recomendações finais, a gente, né, mais uma vez, não tem novidade aí, a gente deve estar mantendo o 15% em Itaparica até o final de setembro e depois reduzindo para 10%, né, a partir de outubro e novembro, vai reduzindo gradativamente, né, mantendo não mais esse 15% e sim o 10%. E aí a gente permanece a avaliação semanal, né, qualquer novidade a gente vai atualizando, né, as simulações gerais que a gente apresenta. Ok, só isso. Ok, então vamos dar uma abertura à participação das pessoas sobre comentários e sobre a apresentação do CEMADEM e sobre essa apresentação do ONS. Eu volto a reforçar aquilo que está lá, que já foi inclusive, eu falei da reunião passada e a ONS falou agora. Colocar em MLT não é chuva na média, é uma chuva muito, muito acima da média.
por conta das condições iniciais que a bacia está seca. Então, vai ter uma chuva, as primeiras chuvas vão ser para dar as condições iniciais de escoamento, tudo mais. Então, a MLT não pode ser confundida nunca com a média da chuva, tá? Então, esse é um ponto importante. E abro agora para CEMIG. Tem alguma consideração a fazer, CEMIG? Sim, Joaquim, é só para poder confirmar essa informação aí da Luana, né? Nós tivemos que aumentar a defluência de 3 Marias para 300 metros cúbicos por segundo agora no dia 14, porque pelo modelo que a gente está rodando aqui semanalmente, a gente viu que as cotas lá no Jaíba começaram a violar aquele limite da 43817, que é o que a gente tinha pactuado com a equipe do Jaíba como limite inferior. Então nós fizemos essa alteração. Como o nosso modelo ele também enxerga uma pequena incidência de chuva aí no mês de outubro, então a gente acredita que esse 300 ele vai ser suficiente até nesse cenário que a gente está trabalhando. Porém, se essa chuva atrasar ou se ela não acontecer, possivelmente a gente vai ter que fazer mais um ajuste aí na defluência. Mas a gente está acompanhando e qualquer notícia a gente traz aqui para o grupo e entra em contato também com a ANS e com o Jair. Ok. Chess, aproveitando, então, você poderiam comentar agora também e dar notícia se a operação de Xingó foi efetivada e reforça aquele número que está de 650 em Sobradinho também. Então, se você pudesse comentar agora. Bom dia, Joaquim. Aqui pela Chesf, a gente inicia informando que hoje às 8h12 reduzimos lá a vazão de Sobradinho a partir de Xingó para 560, certo? Ainda estão sendo observadas algumas chuvas lá por Propriar. A leitura de hoje foi 669 metros cúbicos por segundo. Em Sobradinho nós estamos praticando 600. Pelas nossas simulações, até o final de setembro não existe, a princípio, necessidade de elevação desses 600 lá em Sobradinho. A gente consegue manter Itaparica até o final do mês dentro dos patamares definidos pela ANA em 15%, ok? Ok, então, dentro da perspectiva de setembro, vamos continuar com a prática dos 600, tá certo? E somente avaliar a partir de outubro o que vem, né? Mas em setembro é 600 ainda, né? Isso, 600 em Sobradinho e 560 a partir de Xingó. Tá. Outra coisa, a equipe sua de campo está lá na região do Baixo São Francisco, sim? Sim, o pessoal está fazendo esse acompanhamento, né, desde a nossa redução para 580. Não existe até o momento registro de nenhum problema que venha estar inviabilizando os testes. Tá certo? Então, iniciamos hoje às 8 horas esse teste com 560 e vamos estar fazendo um monitoramento aí durante toda essa semana e qualquer problema que seja registrado com gravidade, iremos reportar aí ao grupo. Ok, obrigado. Bom, então vou passar para uma rápida consideração dos estados. IGAM, Minas, alguma consideração? Sem considerações. Só uma pergunta, o Rio das Velhas, vocês estão em que condição hoje de operação? Eu vou olhar aqui e confirmo. Ainda não sei informar. Vou olhar aqui. Só um minuto. Tá, ok, então, depois, quando você tiver alguma consideração, você me dá uma notícia. Ok. Bahia. Bahia, esse SEMAR, INEMA, é a oportunidade de se manifestar agora. INEMA. Está ouvindo, INEMA? Pois não, doutor Joaquim? Sim, por favor. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, é o momento agora. Não, nós, a princípio, estamos satisfeitos com a ideia de adiar, pelo menos,
a elevação da vazão de efluente do Sobradinho. Na outubro a gente vai já contando alguma coisa a mais e por enquanto está tudo tranquilo. Ok. Sergipe. Eu vou passar aqui para Napoleão, mas por enquanto a situação está sob controle, apesar de continuarmos apreensivos. Joaquim, em relação a bom dia a todos, nós estamos num processo, acredito que a semana deve estar saindo a ordem de serviço para a gente fazer o transporte dos equipamentos da Sabesp para Aracaju. Apropriado. Ok. Peixe Vivo, tem alguma coisa a comentar? Agência Peixe Vivo? Joaquim, eu gostaria, sim, de trazer uma informação adicional. Tivemos agora uma visita do senhor Dalton Figueiredo, do DENIT, coordenador da hidrovia do São Francisco. E até pedi que ele estivesse aqui nessa reunião para poder acompanhar. Bom, o fato novo que eu queria trazer é o seguinte: o DENIT agora está centralizando, através dessa coordenação geral da hidrovia do São Francisco, aquilo que nós sempre falamos, né? Quais são as demandas do setor da hidrovia? Bom, expliquei, né, que esse assunto, né, ele tem que ser agregado há muito mais tempo a esse grupo, a esse fórum, né? Mas pediram então que eu entrasse em contato com esse grupo, com o fórum, especialmente com você, que eles pudessem ser convidados a participar dessas reuniões. Eles estarão promovendo audiências, provavelmente a Ana tem conhecimento, dos estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental da navegação no Rio São Francisco. Enquanto nós estamos discutindo, né, níveis, vazões e assim por diante, surge agora essa avaliação da utilização da hidrovia do São Francisco, né? Então, já existem estudos e nós sempre, você sempre perguntou, né, o que o plano fala sobre a navegação, sobre os usos múltiplos, e você sempre falou também, olha, o setor navegação não se manifesta, não pede outorga, e eu pergunto se você concordaria de convidá-los para se agregar a esse grupo e participar como ouvinte até segunda ordem nas futuras discussões das vazões que nós estamos falando. Essa seria uma pergunta e uma solicitação. Só para tranquilizar você, desde 2013, a diretoria hidroviária do DENIT é convidada, aquaviária, desde 2013, tá? E o Ministério do Transporte também tem participado ativamente aqui em todas as reuniões, Ministério do Transporte e diretoria aquaviária. Nós não temos mandado para, não sei o nome dessa pessoa que você está conversando, mas nós quando mandamos para... eu vou dar o nome das pessoas que nós estamos encaminhando do DENIT para que não haja dúvida assim, esquecemos o DENIT, tá? Então diz os nomes, Antônio Augusto, das pessoas que nós convidamos sempre. Silvânia Torres tem sido convidada, Robson Loures tem sido convidado, a diretoria aquaviária, ANTAC, Ministério do Transportes, enfim. Então, só para não restar dúvida, assim, que todos estão convidados. Por alguma razão, eles não participam, e eu não posso nem explicar para você por quê, tá certo? Mas todos estão convidados, sim, tá? E se ele tiver dificuldade, me mande um e-mail que eu boto o e-mail pessoal dele, se o institucional não está funcionando. Bom, e o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte vai comentar aqui também. Fale mais perto do microfone. Ok, agradeço. Provavelmente a DENIT não tem comparecido nem a hidrovia do São Francisco, porque não tem havido navegação. Provavelmente por isso. Mas eu vou me informar e trago a informação na próxima reunião, tá? Então, só para entender, o Ministério do Transporte vai fazer uma ponte para ver por que eles não têm participado, mas
convidados sem discussão nenhuma. E a Marinha também tem colaborado muito com a questão da navegação transversal, quer dizer, das travessias, né? Então, a Marinha também pode se reportar também, o que é importante sobre a questão da navegação da travessia. Mas eu estou insistindo no tema para não ficar uma dúvida de que um setor não foi convidado e poderia parecer assim uma certa falha no processo. E eu posso afiançar para você que desde 2013 eles são convidados todas as reuniões. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre o pessoal da irrigação? Eu estou entendendo que o Jaíba está sendo convenientemente atendido com essas operações que estão acontecendo a partir de Três Marias. Se vocês pudessem comentar, Jaíba. Ok, Joaquim. Essa sintonia aí das cotas, conforme o Ivan colocou aí, esse ajuste, né? Isso aí, confirmo e endosso aí essas palavras do Ivan. Ok, então estamos operando dentro das aspectos de normalidade, né? Jaíba, segunda etapa. Não. Eu gostaria de dar só uma sugestão. No slide 13 da apresentação da ONS, leva em consideração ponto de partida os 7% do volume de Três Marias. Hoje, no caso, 6 e pouco, né? Eu acho que seria interessante colocar o que de acordo com o da CEMIG, né? O ponto de partida, o 4.2, porque é o que está se configurando. Mesmo que seja só acessibilidade, acho que fica melhor. Isso aí é a sugestão. Ok, isso aí é só para o que ela está falando é o seguinte, na simulação da perspectiva do período chuvoso, tem uma certa diferença de 2%, 1% e pouquinho, entre a projeção do ONS e da CEMIG, tá? E o que ela está dizendo é o seguinte, o ponto de partida poderia ser o pior, o da CEMIG em vez do ONS. Mas como o próprio ONS está fazendo em cima da sua própria simulação, por isso que ele tem usado o dele, tá? Mas nada impede de que a gente fique com esse número, que pela CEMIG tem uma diferença de um ponto percentual a menos daquele que o ONS normalmente apresenta, tá? Bom, Nilo Coelho, tem alguma consideração a fazer? Bom dia, Joaquim. Amauri, bom dia a todos. O Nilo Coelho, como sempre, vê que há um afinamento CEMIG Três Marias para atender Jaíba. Excelente. O afinamento Sobradinho cota zero de volume de água, só nós e a Bahia parece que estamos mais afim de defender isto. Então eu queria também que houvesse um comprometimento como sugestão nesse grupo, ver a possibilidade de zerar Sobradinho em 30 de novembro, 1º de dezembro, talvez com 570, 580, 590 Sobradinho, se não 550, para a gente zerar Sobradinho 1º de dezembro, no intuito de ter água em Três Marias e ter água volume zero em Sobradinho. Essa é a nossa preocupação, porque só nós nos preocupamos com Nilo Coelho. Como eu represento Nilo Coelho, eu peço esse comprometimento como sugestão de ver se a gente aí coloca algumas simulações do ONS para zerar. Qual a vazão para zerar Sobradinho? 550, 570, 580, que façamos a partir agora de 1º de outubro, para zerar em 1º de dezembro, Sobradinho. Essa é a nossa colocação e a nossa preocupação. Obrigado. Pegando carona aqui, só para esclarecimento, eu queria somente... Há uma dúvida conceitual, tá? Em relação à apresentação que foi feita aí pelo ONS e foi explicada pela nossa colega aí de Recife. No que está sendo apontado aí como sendo 1,7 e menos 0,9 e menos 0,9, a dúvida é a seguinte: nós estamos defluindo 600 metros cúbicos por segundo e a partir de outubro é que a gente cairia para 550. Aí o gráfico ele apresenta duas posições, 1,7 e menos 0,9, considerando os dois cenários, né, de 2016 e 2015.
aí nesse caso aí está se considerando apenas as defluências históricas de 2016, 2015, somente só para sedimentar aqui a compreensão. É isso? Porque antes eu estava imaginando, pode ser que eu tenha feito a leitura errada, que essa diferença entre 1,7 e 0,9 se daria especificamente se nós estivéssemos defluindo uma ou outra situação. Ou seja, se eu defluir 600 metros cúbicos por segundo, eu atingiria 0,9 negativo. E se eu caísse para 550, eu iria a 1,7 positivo. Mas a leitura, então, que eu estava fazendo, pelo que eu estou vendo aí, então estava errada. Essa diferença entre um e outro. Pois não. Eu vou dar a palavra à ONS, mas só para entender que são duas coisas com base em critérios diferenciados. Esse que está aparecendo, quando você vê o critério de 1,7, é quando você vem com a média do período seco. E quando você vê o outro cenário mais abaixo, tá certo? Ela se refere a o pior 2 meses somente. Então, mas o ONS pode explicar melhor. É porque os dados são diferentes, não é simplesmente a defluência, não. É diferença nas afluências, que está dando essa diferença entre menos 0,9 e 1,7. As defluências são consideradas as mesmas. O que está mudando são as afluências ao reservatório. Mas o ONS pode explicar melhor? Isso mesmo, Joaquim, perfeito. As defluências que nós utilizamos realmente os 550. Esses 800 que a gente colocou ano passado, na apresentação, né, de dezembro de 2016 a abril de 2017, foi só para a gente ter uma comparação com o que a gente está fazendo de perspectiva para o próximo período úmido. Agora, nesse período de outubro a novembro, todas as duas simulações foi com 550. A única coisa que muda realmente é a afluência, é o que está chegando no reservatório. Foi considerando o ano de 2016, como você bem colocou, que atinge 1,7, e o outro foi considerando o ano de 2015, que é menos 0,9. Ok? Esclarecido? Ok, não, tranquilo. Então, é só para entender, as defluências estão sempre as mesmas dos dois cenários. O que está mudando é se considerarmos o pior do pior, que foi 2015, ou 2016. Então, essa é a discussão, tá? Só por isso que está dando essa diferença aqui entre um e outro. Alguém mais teria alguma consideração a fazer? Codevassi. Sim, Codevassi quer comentar aqui. Pensando um pouco na situação do reservatório de Sobradinho, né, nesse pleito aí do pessoal do Nilo Coelho, e também percebendo, talvez eu esteja enganado, mas para mim eu percebi isso, que a data do atingimento do reservatório de Itaparica em 15%, ela vem sempre sendo, digamos, adiada, postergada, né? Está cada vez se aproximando de outubro, que seria o mês limite de baixar para os 10%. Eu não sei se... essa aí é a pergunta, né? Se passarmos direto a situação de 15% para 10%, né, sem estacionar nos 15% e pensarmos em estacionarmos, né, o reservatório de Itaparica em 10%, ou seja, mudaria um pouco a operação de defluência em Sobradinho. Eu não sei se isso ajudaria, não sei se isso faria alguma diferença. É um estudo aí para a ONS, não sei. Bom, o que a Codevassi está colocando é no sentido de, em vez de esperar o dia 1º de outubro para começar o esvaziamento de Itaparica por 15 por 10, ele que estava propondo antecipar um pouco mais e não ter a entrada de nenhuma vazão adicional de Sobradinho. Quer dizer, esse mês, o ONS pode me corrigir, não está havendo nenhuma previsão de subir 600. Isso, mês de setembro. Tem alguma previsão de subir Sobradinho de 600? ONS.
Joaquim, nas simulações que a gente faz, a gente sempre considera os usos consultivos, os cadastrados, né? O que a gente tem, né, cadastrado. E a defluência a gente sempre utiliza 600, né? Com o de Sobradinho. Com isso, o reservatório de Sobradinho, de Itaparica, ele está atingindo valores abaixo realmente dos 15%. Para isso, na última semana, a gente precisou aumentar para 650. Entendeu? Isso agora é porque o real, os níveis verificados do reservatório de Itaparica estão sempre sendo superiores às nossas simulações, porque a questão de premissa, né? Entendeu? Então, mas nas simulações a gente precisou sim aumentar no final do mês agora de setembro para 650 para poder conseguir manter Itaparica nos 15% que foi definido nessa reunião, né? Bom, veja só para ficar claro, a operação hoje de Sobradinho, qual é a vazão que está sendo defluída? Os 600, né? 600, na verdade, é 600 e alguma coisa, 610, nunca é 600 redondo. Não, tudo né? bem, é 600 e pouquinho. E vocês, okay, pela simulação de vocês acham que até o final do mês, tá certo? Teria que elevar para 650, é isso? É exatamente isso. Agora, como eu falei, isso porque nas premissas a gente considera os usos consultivos, né, o trecho, os consultivos de evaporação do trecho Sobradinho em Itaparica, os que nós temos de cadastro, né, entendeu? Então, devido à chuva, né, a gente está sempre vendo que a gente nunca está precisando aumentar. Entendeu? A simulação bruta indica que sim, mas o real está sempre sendo um pouco maior do que a gente está prevendo, entendeu? Então, né, na simulação precisa sim, na última semana a gente precisa aumentar, mas o real que está sendo verificado é sempre um pouco maior, os níveis, né, então a gente precisa aguardar um pouco para verificar, né? Tá, então, Inês, na simulação que vocês fizeram, nas considerações que vocês fizeram, Inês, que eu estou dizendo agora Rio, tá? Vocês consideram na última semana. Existe uma discussão se não poderia, em vez de, e aí eu vou pedir a Chess também para se posicionar, de subir para 650 e uma semana depois baixar para 600, porque vai começar a ter o rebaixamento proveniente de Itaparica, se não poderia passar direto no sentido de que entrar um pouco abaixo dos 15%, se fosse o caso, mas não ter a subida e depois a respectiva descida a partir de 1º de outubro. Chess, o que é que vocês imaginam sobre isso? Quer dizer, isso é uma política de uma semana apenas. Em vez de causar um impacto até psicológico de subir para 650 e uma semana depois baixar, porque aí já estaria utilizando o volume disponível de Itaparica, aquele de 15 para 10, se poderia seguir, tá certo, na trajetória de 600 em Sobradinho e Itaparica decrescendo lentamente. Chess, por favor. Ô Joaquim, como o Luana colocou, a gente vem acompanhando isso diariamente, essas variações. E o que a gente tem observado é que o real tem sido um pouco mais favorável do que a simulação. Então a nossa proposta é efetivamente manter os 600 metros cúbicos por segundo. Pela nossa simulação aqui, talvez a gente não venha atingir os 15% lá em Itaparica, valores abaixo de 15%. Mas se nessa última semana a gente se aproximar e vier a ser atingido esses 15%, a nossa proposta é manter o patamar de 600 metros cúbicos por segundo e já entrar em outubro nesse depressionamento. Porque se vier a atingir, o valor vai violar muito baixo, 14,9, 14,8, então não justificaria a gente fazer uma elevação de 650 para depois baixar para 600, ok? Ok, então o bom senso indica que essa elevação iria causar um trauma desnecessário, porque uma semana ou 3 dias depois teria que baixar por causa de 0,1% e continuar a fazer isso. Então, eu acho que é uma posição prudente e atendendo até tudo que tem sido colocado também com relação a Sobradinho, nós mantermos a vazão de 600 sem a elevação na última semana e, se for necessário, entra um pouquinho abaixo dos 15, mas que vai ser muito pouco em relação aos 15, mas está com garantia ainda que o nosso limite é 10. Simplesmente antecipa 2, 3 dias ou 4 dias o rebaixamento de Itaparica, mas
continuando todo o compromisso de 10% como nível meta mínimo, tá? Simplesmente antecipa alguns dias, 2 ou 3, para evitar uma explicação desnecessária que era, numa crise, vou subir Sobradinho e 3 dias depois eu baixo. Então, não teria muito sentido prático esse tipo de operação. Então, eu entendo que alguém discorda dessa política de manter os 600 em Sobradinho, mesmo que tenha que entrar um pouquinho abaixo de 15% nos últimos dias de setembro. Alguém tem alguma posição contrária a isso? Eu acredito que não. Joaquim, então... Amaury novamente. Joaquim? Amaury novamente, Joaquim. Amaury, vamos lá. Sei que você vai propor baixar dos 600, mas a discussão agora não é baixar dos 600. A discussão agora é manter os 600, tá? Então, se você concorda ou discorda com essa tese. Depois você leva a outra que quer que baixe para 550, para 400, para 300, para o que você quiser. Mas nesse momento a discussão é manter a política operativa de 600 até o final do mês de setembro. Você discorda dela? Eu queria sugerir, como você disse que eu posso esperar para sugerir depois, eu posso esperar. O que é que eu fale agora? Não, eu quero que você faça para a gente estar em uma discussão do processo dos 600, que ia passar para 650 na última semana, possivelmente, e a gente está propondo que fique 600 já, como limite superior. O que eu posso abrir depois para uma discussão que você tem colocado sempre, de colocar e baixar mais ainda de Sobradinho, mas é uma segunda discussão. Vamos esgotar a primeira e depois vamos para a segunda. Então, dos 600, todo mundo está concordando. É isso que eu estou perguntando. Eu, a princípio, sou do ponto de vista que, a partir de 1º de outubro, sendo uma meta para Itaparica até cair para 10%, e por que não, como eu falei semana passada, já está nos 600, ou baixar para 580, 570, para chegar a 0% em 1º de dezembro, Sobradinho. E isso sempre mais o uso consultivo. Então, tirar aquela meta de um acréscimo, como já foi definido, para manter 15%. Então, só para Itaparica já pode começar a declinar para 14,8% e chegue 1º de outubro com 14, com 13,5%. Isso é o que eu queria sugerir, tá certo? De modo que todo o número que fosse projetado fosse para que Sobradinho zere em 1º de dezembro. Porque tudo que vai ser projetado é a vazão mais uso consultivo. Então, se não está afetando muito, já foi definido esses 600 e vai variar menos de 15, então por que não baixar para 580, 570, para juntando um com o outro, talvez chegue 1º de outubro, Itaparica com 14, com 13,5. Sem ser chato, mas é questão de ordem. Quer dizer, a gente está discutindo uma coisa, você está puxando para uma segunda discussão que a gente ainda está em elaboração. Então vamos fechar a primeira discussão, Amaury, só por questão prática. Ok, pode continuar. Então, então vamos lá. Vamos fechar, então, o ONS, por favor. Joaquim, não, é só um esclarecimento geral, de ordem geral, sobre o que a gente está falando. As simulações, quer dizer, são feitas, como Luana falou, com dados cadastrais. São dados, a gente sabe que são dados médios. Mas na política do dia a dia que a gente vai fazendo, a ideia é mais ou menos essa, quer dizer, a gente faz uma proposta em cima dos dados que a gente não tem outros dados para trabalhar. Quando a gente está numa situação limite como essa, né, quer dizer, os reservatórios muito baixos, esses dados talvez não sejam tão afinados para você estar medindo se você vai chegar com 0,001 ou 0,005, quer dizer, não tem essa precisão toda do que a gente está falando. O que está fazendo é uma parte de planejamento, a gente faz as simulações com dados que a gente tem, para que a gente está dizendo ali qual é a faixa que a gente está trabalhando, tá? É só para esclarecer, porque a gente não tem essa precisão, você não sabe exatamente, quer dizer, nessa situação limite, quanto é que está evaporando ali. A evaporação é muito grande, isso dá uma diferença nessa região, é muito importante, isso dá uma diferença muito grande, né? Porque a gente usa um valor médio, corrige pela área, claro, mas são todos os valores médios, mas os valores medidos realmente é outra coisa, até porque a evaporação depende de outras condições, né?
aqui do que aquele índice médio que são utilizados nas simulações, tá? Da mesma maneira, no duplo sentido, tem lá uma pequena variação. É só isso para esclarecer, para não ficar dúvida sobre isso. Entendido bem isso. O que eu estou colocando são duas coisas. É porque sai da reunião, aí tem os comunicados da reunião. Aí no comunicado normalmente que é feito pelas pessoas que participam, vai aparecer que Sobradinho vai subir para 650. Como no mês passado tinha um comunicado que Sobradinho ia subir para 690, que não se verificou, porque não foi necessário subir para 690. Então o que eu estou colocando de uma maneira prática é: não tem sentido hoje falar em ter que vai subir em 650, porque se fosse necessário subir, iria ser necessário nos últimos 2, 3, 4 dias finais, para cumprir aquela outra coisa que nós mesmos fixamos dos 15%. Então, vamos garantir, então, o quê? Que Sobradinho, nesse período, vai ficar nos 600 metros cúbicos por segundo, sem ter essa subida desnecessária dos 3 ou 4 últimos dias. O que o Mauri está colocando é uma outra coisa. É pegar Sobradinho, tá certo? E ver qual o número que Itaparica iria ter que estar, tá certo? Para Sobradinho ficar com 0 e Itaparica ser o equivalente disso. Ou baixar mais ainda a vazão de Xingó. Pronto, são as duas coisas, porque eu não posso descolar uma coisa de outra. Quando eu baixo o Sobradinho, tá certo? Eu automaticamente mexo no volume de Itaparica e automaticamente mexo no volume de Xingó. Isso são contas que podem ser feitas, tá certo? Que vão ser possíveis de ser feitas nas próximas reuniões. Sem discussão, nós podemos fazer simulações para ver qual o volume que Sobradinho vai estar desagregado daquele volume que nós estamos apresentando. Mas baixar Sobradinho sem baixar Itaparica e sem baixar Xingó, isso não é possível. É isso que eu quero colocar para o Mauri. Então, baixar, quebra, viola o 550 de Xingó. Com toda segurança vai acontecer isso, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Oi, Joaquim. Marcelo Asfora, Pax. Ok, Marcelo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um bom dia a todos. Veja aqui, em relação à questão da operação, né, de não haver esse aumento da vazão, eu acho que esse aumento ele seria meramente burocrático, porque a efetividade disso seria baixa. Então, eu acho, assim, é declarar o de acordo nosso, né, em relação a manter a vazão atual. Um segundo ponto, né, é uma solicitação, uma proposta, na verdade. Veja, existe uma questão aí, né, que tem sido objeto aí recorrente, né, de discussão aqui, sobre você ter como meta manter Sobradinho, né, na pior situação, no nível 0 do volume útil, tá certo? E a gente tem discutido isso aqui muitas vezes, sem ter um subsídio, né, que nos ajudaria a discutir de forma mais tranquila aqui. Até porque, para você manter, como você bem colocou, né, para você reduzir a vazão em Jucazinho, você tem que compensar os outros limites, seja utilizando até 3 Marias, né, se você quiser soltar água lá de cima, usando Itaparica, ou as condições de contorno, tá certo? Então, o que eu queria solicitar, Joaquim, é que a gente efetivamente fizesse um cenário onde a condição de Sobradinho fosse realmente o limite, sendo o volume útil zerado, não abaixo dele. E para a gente ver de que forma isso seria compensado pela mudança da operação dos demais componentes do sistema, ou seja, quais seriam as condições de contorno que teriam que acontecer. Eu acho que torna mais fácil essa discussão, né? Porque, como você mesmo colocou, a gente sabe que afeta. Agora, como isso é compensado, o quanto afeta, fica um pouco na inferência, né? E a gente está numa situação bem limite, né? Onde eu acho que a gente tem cada vez mais trabalhar na observação, né? Como também foi colocado, quer dizer, a gente tem valores de simulação média, enfim. A modelagem é uma aproximação da realidade e a gente tem que lidar nesse momento, né, onde a gente está numa situação tão crítica, em administrar a realidade de fato, né, e daí essa concordância para que a gente não aumente a vazão de Sobradinho. Mas a proposta objetivamente seria essa. Vamos tratar essa questão como um limite,
né, ou pelo menos uma das simulações, ter essa condição estabelecida como condição de contorno fixa. E aí a gente começa a enxergar o que é que impacta e acho que facilita a discussão e a tomada de decisão aqui nesse grupo aqui. É essa a proposta. Ok, você colocou bem. O que nós estamos discutindo hoje é os 600, quer dizer, e é essa coisa, e o que foi proposto tanto pelo Distrito Nilo Coelho quanto por você é que se desagregue desse número menos 9% ou 1%, o número que for, o que fica em cada um, tá certo? Em Itaparica e Sobradinho, e eventualmente o que levaria, mantido 10% em Itaparica, o que levaria de termos de necessidade de redução de vazão adicional. Então, isso aí a gente vai combinar com a ONS e nas próximas reuniões podemos fazer sim, mas era só para o que estava em discussão agora não era baixar para 600 ou de 600 para 580 ou 570 sem uma base teórica de números que possam ser apresentados, tá? Então, o que se tem hoje é essa decisão dos 600 metros cúbicos por segundo, tá? Então, é isso que eu queria separar. Por isso que eu pedi para o Maurício separar os 600 de hoje de outras propostas que possam vir a partir dessa desagregação a partir das próximas semanas. Pronto, era isso. Não é contra nem a favor, é simplesmente o momento não permitir que apresentasse algum número diferente dos 600. Pronto. Alguém mais gostaria de comentar? Bahia, doutor Joaquim. Sim, Bahia. Ok, Joaquim. Joaquim, a maioria novamente. Ok, eu acho que a posição é essa. Eu sugeri, foi como estudo mesmo, que a gente trace essa meta, ver todo o conjunto do Rio como um todo, e a gente agradece também a participação do Marcelo aí da PAC, tá certo? Que é isso que a gente está querendo chegar num denominador comum que atenda a todos nós. Obrigado. Ok, Amário, obrigado pela compreensão. Marcelo, da Bahia. Ok, doutor Joaquim, só reforçando aí, nós estamos de acordo com a comissão do não aumento da vazão de efluente, de manter os 600 até o final do mês, e temos também sugestões para outubro em diante, da segunda discussão. Ok, então sobre a segunda discussão, vamos encerrar a discussão e depois a gente abre. Então, eu estou entendendo que há um consenso de ser desnecessário essa subida de poucos dias, se fosse necessário, ao final do mês de setembro. Então, fixamos então em 600 e vamos discutir depois então qual o número que nós vamos adotar a partir de outubro, que compensasse uma redução gradativa de Itaparica com esse número de 0% em Sobradinho, tá? Bom, então, mas isso só pode ser feito a partir da próxima semana, quando tiver as simulações nessa linha. Você tem alguma sugestão sobre esse tema agora? Marcelo, se você tem alguma sugestão sobre esse tema agora do zero de Sobradinho, que vocês já mandaram o ofício, que nós já distribuímos a todos os participantes dessa conferência, o ofício que a Bahia mandou, reafirmando essa posição do zero de Sobradinho também. Comente agora o ofício. Perfeito, doutor Joaquim. Nós mandamos esse documento com apoio do secretário Cássio Peixoto, que é o secretário de Infraestrutura Hídrica, que assinou, mas teve o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e também da Secretaria da Casa Civil, sobre a preocupação de nós adentrarmos o volume morto em função das captações que existem nas margens do lago. Certo? Ou seja, aquele limite inferior que foi definido pela Chesf de menos 12% e sugerido pela ANA de menos 7%, isso talvez para o ano que vem, se estivermos preparados, a gente pode até pensar nesse número. Mas nesse período seco agora, a ideia é não chegarmos abaixo do zero ou operar fio d'água a partir da cota 380,5. Essa é a ideia. Deixa eu completar, Joaquim. É bom chamar a atenção de que a Secretaria de Infraestrutura aí que é responsável por parte do projeto de abastecimento, mas não é só a Secretaria de Infraestrutura aí, são municípios, são municípios que têm uma grande população, os sistemas são autônomos, que às vezes têm mais dificuldade do que o próprio Estado poder atender essas populações com muita dificuldade, sabe, como é que os municípios estão carentes de recursos. Então,
A gente vem discutindo sobre a questão de abastecimento humano, mas não está levando em consideração o tamanho de pessoas que vivem no entorno. Sexta-feira nós aprovamos um plano de bacia lá do Salitre, que é um dos municípios próximos, e a gente pôde dar uma volta próxima àquela região e vimos a preocupação que está grande parte da população que vive no entorno de Sobradinho em relação a essa condição. Então, é bom deixar claro que é população que mora na bacia, né, do São Francisco, que está correndo um sério risco, já foi feita adaptações anteriores com uma situação crítica como essa, né, mas não previmos que essa situação crítica anterior fosse se agravar mais ainda. Estamos propondo poder trabalhar com isso, de tempo para isso, mas nós já fizemos a adaptação para trabalhar com zero. A parte de zero é muito mais complexo, o senhor sabe como é que é cada centímetro que abate em Sobradinho, o impacto que dá em termos de captação, principalmente essas prefeituras daqueles sistemas autônomos de água que tem naquela região. Bom, Joaquim, veja só, complementando aí, para finalizar, seguindo nesse sentido, o que é que nós achamos que deve acontecer? Nós já começamos a operar agora o 560 em Xingó, tá? Estávamos correndo atrás do 550 que está autorizado. Então, devemos baixar esses 10 quando? Próxima semana, já se define isso. E o 500, vamos chegar quando? Para evitarmos ao máximo esse nível. Vamos buscar o 500? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar agora para evitar essa descida. Em relação à captação de tronco de ar que abastece a região metropolitana de Aracaju, eu até tentei contato com a DES e nós, conversei com os secretários também, nós estamos à disposição no que for necessário para dar o apoio à Sergipe nessa instalação dos flutuantes, caso seja preciso, para a gente agilizar e encurtar aquele prazo daquele cronograma apresentado. Ok. Então vamos por partes aí, no sentido de vermos as propostas, né? Então, o compromisso aí que a Ana e do ONS olhar essa questão da simulação individual, claro, a ONS vai dizer, mas qual o nível de que eu boto de Itaparica? Então, vamos considerar ainda como o nível limite de Itaparica também os 10% e ver quanto fica em Sobradinho nas simulações e a perspectiva de qual número que poderia levar Sobradinho para o zero, tá? Então, isso nós vamos fazer nas próximas semanas, sem dúvida, vai possibilitar aqui uma discussão mais ampla. A segunda coisa... Joaquim, só uma coisa. Diga, e o cenário de afluência também, considerar os dois que a gente está utilizando, porque é importantíssimo, né? São cenários bastante diferentes. Continue que você sabe que nem vai ser um, nem vai ser outro, mas considere os dois para não tirar um e dizer assim, vocês tiraram o pior e ficaram com o melhor. Então, continue os dois cenários, tá? Os dois cenários que você está utilizando. Perfeito. Bom, eu gostaria agora de que a Agência Peixe Vivo pudesse comentar um pouco a questão de utilização do volume morto, porque partiu do comitê as propostas mais concretas de utilização do volume morto de Sobradinho. Então, com base em todas essas argumentações que estão sendo colocadas, de que são pelo menos 230 mil pessoas que bebem água diretamente do reservatório de Sobradinho e tem toda essa crise que pode provocar. Então, Agência Peixe Vivo, o que é que vocês entendem a partir dessas observações que estão sendo colocadas sobre a utilização do volume morto de Sobradinho? Joaquim, pelo que eu entendo, é o seguinte, a tentativa de manter o zero, né, em Sobradinho vai refletir em Xingó, não é? Então, o Baixo São Francisco, Alagoas, Sergipe, vai conviver, então, com vazões mais baixas, próximas dos 500 metros cúbicos. Então, ao mesmo tempo que tem que se fazer esse estudo da possibilidade de ter o zero e não abaixar, né, abaixo do zero em Sobradinho, tem que verificar qual seria a vazão equivalente lá em Xingó e os reflexos disso no Baixo São Francisco, a intrusão salina, as captações, da mesma forma, as captações da DESO e dos sistemas autônomos. Essa é a nossa preocupação. Quer dizer, a ideia de se
abaixar zero em Sobradinho é manter um fluxo ainda residual consistente no Baixo São Francisco, a partir de Xingó. Bom, então é importante que esse trade-off aí que existe entre Sobradinho, Foz e Itaparica, ela vai ter que ser equacionado, né? Que pode ser necessário, segundo as vazões afluentes que você considere, segundo os cenários que você considere, ter algum cenário de necessidade de baixar a vazão, mas que são cenários, como eu estou lhe dizendo. Então, cenários são para serem avaliados semanalmente para ver se estão nessa direção, né? Então, vamos levar em conta tudo isso que foi colocado. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, eu queria fazer uma observação. Sim, por favor, Marcelo. Veja, quer dizer, desculpa. Não quero ensinar o padre a rezar a missa, ao contrário, né? Eu vou colocar algumas perguntas, algumas coisas que eu acho que essa simulação podia nos mostrar aqui, né? Eu acho que, assim, como você bem colocou, a gente tem que fixar uma condição de contorno e ver o que acontece com as outras, né? Fixando Sobradinho zero no final do período, ver o que acontece com Itaparica e ver também o que acontece lá com Xingó, tá certo? Agora veja, da mesma forma, né, que nós decidimos não aumentar a vazão de Sobradinho com base naqueles dados que nós observamos, né, a informação cadastral ela não corresponde exatamente à realidade. Eu acho que a gente tem que saber avaliar também, né, os impactos, tanto em Xingó ou em Itaparica, mas principalmente Xingó, considerando o observado também. Senão a gente vai entrar numa discussão burocrática de uma situação que não é real, tá certo? Porque, assim, ocorreram chuvas, enfim, né? Qual é dentro do histórico que já aconteceu, qual a condição real que se verificou no Baixo? Eu acho que com isso a gente está fazendo um melhor trabalho em relação, né, à forma de operar os reservatórios, né, considerando que a situação crítica que a gente está merece esse esforço, tá certo? Então são essas duas observações, a gente fixar uma condição de contorno e ver o que acontece com as outras, ou fixar duas, enfim. Ou seja, a gente vai jogar o impacto disso para Xingó, vai jogar a compensação desse impacto, né, para Itaparica ou até mesmo para Três Marias, se ela liberar mais, enfim, o que é que aconteceria. Eu acho que isso caberia até uma apresentação específica desses cenários para a gente aqui enxergar e, enfim, dar um direcionamento aqui à discussão. Não sei se eu estou arranjando muito trabalho para quem... Não, é só para esclarecer. Não, está tranquilo. Só que para entender... Três Marias no processo, as próximas reuniões, com certeza você vai ouvir ao contrário. Três Marias tem que ser preservado porque já está abaixo daqueles 5% que se discutiu, tá certo? Então, é o contrário. É só o sentido que Três Marias pode contribuir. Três Marias está chegando no seu limite de contribuição, tá certo? Só para entender que não imagine a água de Três Marias para Sobradinho para manter o zero, não, tá? Então é o contrário. Veja, tá? De minha parte, o único milagre que eu espero é a chuva. Fora isso, é o que a gente está vendo mesmo. Tá. Bom, esse é um ponto importante. Então, não adianta aprofundar muito nessa discussão dos cenários, sempre entendendo que estão sendo simulados com as piores vazões verificadas, seja dos 4 meses do período seco, seja dos 2 piores meses do período seco. Então, sempre está se considerando o pior cenário. Então, por isso que tem 2 cenários. Um cenário com 2 meses dos 2 piores meses e com os piores 4 meses ou 5 meses do período seco. Então, todas as contas que estão sendo feitas aqui é exatamente para dar uma tranquilidade em relação à simulação em si, por conta de inúmeras variáveis que tem, você está considerando sempre o pior, tá certo? Você dá essa tranquilidade. Mas nada impede, como todo mundo sabe, que possa acontecer nesses 2 últimos meses o pior do pior.
É sempre uma possibilidade de outubro e novembro serem os 2 piores meses de todo o histórico de São Francisco, e aí sim, esses meses vão ser as referências futuras de novas simulações, né? Mas está sendo visto, por isso que nossas reuniões são semanais e estão sendo feitas essas avaliações ao longo do tempo. Bom, ficou só uma questão que é os 560 e dos 550. Por favor, doutor Antônio Arthur. Eu só queria saber se o comitê, você mencionou aí que ele tem abordado a possibilidade do uso do volume morto em Sobradinho. Queria saber se houve recente apresentação de algum documento mais consistente e aprofundado sobre esse assunto pelo comitê, ou se é uma abordagem sobre apontamentos mais antigos do comitê sobre esse assunto. Eu vou deixar para a agência responder, mas reiteradamente o comitê tem mostrado e apresentado aqui essa discussão sempre de que existe uma certa compensação que poderia ser dada ao baixo Vale do São Francisco, no sentido de utilizar volume morto de Sobradinho para ver um equilíbrio, como ele sempre coloca, do equilíbrio entre todos os prejudicados. Mas eu deixo para o comitê, no caso a agência Pedro Civil, falar um pouco sobre, reiterar esse ponto. Agência. Pois é, Joaquim Alberto falando exatamente isso que você falou, quer dizer, a preocupação é do alto até o baixo São Francisco, né? Hoje, não estão representados aí o estado de Alagoas e o estado de Sergipe, mas toda vez que está se discutindo, né? Sergipe está, desculpe. Ok, tá bem. Bom, e aí o que acontece? Foram relatados durante todo esse processo dificuldades de abastecimento, problemas de qualidade de água, de intrusão salina. Recentemente, esses problemas foram minimizados com as chuvas que houveram, né, na região de Propiá, Piaçabuçu e assim por diante, com vazões até superiores àquele mínimo que se esperava. A discussão que o comitê sempre colocou é que aquele volume zero do Sobradinho não é um volume, não é uma meta intangível, que ela não possa ser ultrapassada para baixo, né? E aí se chegou a esses percentuais de 7% como limite de segurança negativo, né? Se for necessário adentrar esse volume, né, morto, para garantir a qualidade das águas, o abastecimento e tal. Mas isso tem que ser revisto, como o próprio Marcelo também disse, nas simulações e nas situações de fato que ocorrem hoje, né, e com essas chuvas que estão acontecendo na região do Baixo São Francisco. Então, dentro dessa, eu estou só relembrando, como você pediu que relembrasse, as preocupações de não se ater ao zero como um número, né, o zero como um número intangível que não possa ser ultrapassado. Quer dizer, poderemos ultrapassar um volume negativo abaixo do zero, se necessário fosse as simulações apresentar isso. Essa que é a lógica. Ok. Não sei se o procurador Antônio Arthur a resposta está adequada. Ok, Joaquim, obrigado. Ok. Bom, então... Joaquim, por favor. Flávio, procurador da República de Propriá. Por favor. Só uma questão que eu queria relembrar aqui, só para deixar registrado, não, já chamei a atenção nessa questão aqui em outras reuniões, eu não estive na semana passada, mas em outras das quais eu participei, é que se dá muita ênfase quando se fala da redução da vazão de Xingó em relação à doutora de Aracaju, que é a Baixa Sagrada de Aracaju, de fato, né, cerca de 1 milhão de pessoas, é algo que tem que ser dado muita atenção, mas além da doutora de Aracaju, há cerca de 23 sistemas de abastecimento no estado de Sergipe que captam água diretamente do Rio São Francisco e que abastecem algumas centenas de milhares de pessoas. Então, essas questões aí também, esse enorme número, né, mais de 2 dezenas de sistemas de abastecimento captando diretamente do Rio São Francisco no estado de Sergipe, abastecendo umas 2 centenas de milhares de pessoas, tem que ser levado em consideração também. E novamente me causa um pouco de preocupação que essa observação que eu estou fazendo agora não tinha partido da própria DESA, né? Eu estou
atuando aqui dentro do inquérito civil, em que a gente está cobrando a demonstração da DESO dos cronogramas de obras que são necessárias dentro desses 24 sistemas de abastecimento, incluindo a adutora de Aracaju. Mas, de toda forma, diante do silêncio da DESO em relação a essa questão, né, e da ênfase que foi dada agora há pouco na reunião para a adutora de Aracaju, é importante relembrar que a gente não está falando aqui de 2 famílias, 100 famílias, de 2, 3 povoados, né? Mas de mais de 100 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas que são abastecidas no Baixo São Francisco, só no estado de Sergipe, além das pessoas abastecidas na Grande Aracaju, pela adutora de Aracaju. Isso eu falo apenas para o estado de Sergipe. Eu não sei como é que está a situação no estado de Alagoas, se essas reduções aí que se comentou, a possibilidade de descer até 500 metros cúbicos por segundo vai gerar outros impactos lá em Piaçabuçu, ou mesmo na região de Peneguinho ali. Mas eu só queria fazer essa observação para que a gente lembrasse desses outros 23 sistemas de abastecimento aqui no estado de Sergipe, além da adutora de Aracaju, tá bem? Obrigado. Ok, bom registro que o senhor está colocando, que tem os outros sistemas, que claro que Aracaju é o principal, mas tem os outros sistemas, tanto do lado alagoano quanto do lado sergipano, que merece também toda a atenção sobre isso, e que se contrapõe um pouco à discussão de somente preservar a água em Sobradinho, mas também tem esses outros sistemas, claro. É fundamental também que medidas de ordem físicas sejam feitas para deixar esses sistemas em condições adequadas, porque nós não sabemos o que vai acontecer no próximo quadra chuvosa. Então, esses sistemas todos têm que passar também por avaliações em função também do que pode vir a acontecer. Os cenários mostrados pelo ONS indicam que há possibilidades, se ocorrer o pior do histórico, a nós termos que discutir redução de vazões adicionais o ano que vem, se de novo no próximo ano acontecer cenários dos piores do histórico. Bom, então ficou só pendente uma pergunta. Por favor, Bahia. Pode comentar se agora. Está ouvindo? Bom, veja só para esclarecer, o que é que acontece? Nós temos que pensar na bacia como um todo. A grande diferença que existe é a seguinte: na borda do lago do Sobradinho, nós não temos apenas uma redução no nível, nós temos quilômetros de distância de afastamento. Então, torna-se muito mais difícil a adequação das captações. E eu lembro também que a Bahia tem um grande trecho adjusante de Sobradinho, certo? E esse trecho também vai sofrer. Eu tenho dito sempre que a Bahia é o único estado que pode opinar sobre redução de defluência de Sobradinho com isenção de tendência, porque nós temos 420 mil habitantes adjusantes de Sobradinho e 230 montantes. Nós estamos preocupados com o afastamento. A adequação das captações adjusantes se torna muito mais simples do que as da borda do lago. Ok. Ficou só de pendências, então, essa questão do 560 para 550, que a gente vem mantendo os 560 como, a partir de hoje, e ficou colocado pela Bahia, principalmente, a questão do 550 como proposta de encaminhamento. Alguém tem alguma proposta com relação a esse 560 e 550? Bahia, repita sua proposta do 560 para 550 agora, nesse momento. Bom, ok, doutor Joaquim, 560 parece que já foi executado hoje, né? Então, como já está autorizado 550, nossa ideia é aguardar essa semana, executar os 550 a partir de segunda-feira próxima, a gente discutiria isso na próxima reunião, já pensando nos 500. É claro que aí, repito, a gente depende da adequação, principalmente da captação lá para a região metropolitana de Aracaju. E, para tanto, colocamos a Bahia à disposição do que for necessário para ajudar aí a acelerar isso. Ok, Sergipe.
A Bahia colocou uns aspectos que você podia comentar agora. Olha, Joaquim, nós compreendemos todo esse cenário, mas todos nós sabemos também o quanto é temerário a gente reduzir dos 560, porque todos nós sabemos que esse 560 está mascarado com essa vazão incremental do Bar São Francisco, como bem informou a Chesse. Hoje estava se operando com 666 metros cúbicos por segundo. Então, tem que ter cautela. A gente chegou num momento que tem que ter muita cautela. Essas adequações das captações móveis, que está em processo, ainda não se consolidou. E essas coisas, como todos nós sabemos, ela não acontece da noite para o dia. Então, baixar essa vazão sem que essas adequações das captações sejam efetuadas é um risco muito grande. Então, é necessário que a gente vá acompanhando essa vazão aí do 560 para ver o que vai acontecer durante a semana, e na segunda-feira, antes de tomar a decisão de reduzir para 550, a gente volta a avaliar esse cenário. Essa é a nossa posição. Ok, eu estou entendendo que a posição colocada foi de prudência no sentido de esperar essa semana, que é a efetivação do 560, e tomar a decisão do 550 só a partir de segunda-feira. O IBAMA, não sei se o IBAMA gostaria de comentar esses fatos acontecidos aqui, se essa é a oportunidade, tá? Apesar da nossa análise já ter projetado 550, né, na autorização que o IBAMA deu, mas a gente acha prudente também aguardar mais uma semana para tomar a decisão do 560 para o 550, até acompanhando aí a tendência de chuva na região de Propriá. Ok. Bom, então, nossa próxima reunião está marcada para o dia 25, nesse mesmo horário, e o compromisso da agência é mandar para a Peixe da ANA, para o Peixe Vivo, os contatos dos ofícios que nós estamos encaminhando do DENIT, para que se ela pudesse encaminhar para a pessoa que está em contato com a agência Peixe Vivo, no sentido dele tomar conhecimento que os convites estão sendo feitos e que ele é sempre bem-vindo, DENIT regional, em participar dessa reunião. Concorda assim, Alberto? A gente manda para você os ofícios e você tenta mandar individualmente para essa pessoa que quer participar, para ela saber que está sendo os convites feitos. E que se ela quiser receber diretamente, você só manda para mim o e-mail dele, que nós encaminhamos direto para ele também, para facilitar, sem você precisar nem ter que intervir. Ok? Ok. Agradeço. Então, muito obrigado. Pronto. Eu acho que fica bem equacionado dessa maneira. Bom, então só resta agradecer a todos e esperar bons tempos a partir de agora. Muito obrigado.